Meu irmão, minha irmã, é sempre bom nos encontrarmos por meio deste meio de comunicação para juntos refletirmos a palavra do Senhor. Paz e bem para você. Hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021, é dia da educação e dia da sogra. Então, lembrando a você que hoje, às 18 horas, temos a Santa Missa no Salão Social. Hoje também, às 10 horas, em Iracema, a missa da unidade do bispo com seu clero. A renovação do compromisso sacerdotal se faz durante a Semana Santa, mas por causa do tempo de pandemia, que ainda estamos, infelizmente, mas na Semana Santa estavam muitos casos, então, como se pode fazer durante o tempo pascal, nosso bispo achou por bem fazer hoje, nesta quarta-feira. Então, às 10 horas, todos os padres da diocese estaremos em Miracema, na catedral, celebrando junto com o nosso bispo. Hoje, também na data de hoje, em 1688, foi a Carta Régia de Portugal, restabelecendo a escravidão e a guerra justa, entre aspas, contra os índios. E na data de hoje, em 1945, foi o enforcamento de Benedito Mussolini em Milão. Lembrando a você que às 18 horas nós temos a Santa Missa aqui no Salão Social. Você é convidado a participar conosco. Divulgue este áudio aos seus contatos, deixe aí o seu comentário, né? Se inscreva no nosso canal de evangelização para que você já receba tão logo nós postemos no YouTube. Hoje é dia também de São Pedro, presbítero e mártir, não Pedro apóstolo, São Pedro que foi bispo e mártir, né? E depois também São Luís Maria de Montfort, também se faz a memória hoje. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 12, os versículos 44 ao 50, que diz: Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje faz parte de um contexto maior, de João, capítulo 10, 12, os versículos do 37 ao 50. O tema central é a falta de fé em Jesus, mesmo diante dos sinais que ele realiza em nome do Pai. Daí o grito de Jesus: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Esta afirmação contundente que ouvimos no início da proclamação do Evangelho é um convite dramático de Jesus para que seja ouvido. Por isso, a visão não é pessimista ou punitiva. O texto final do capítulo 12 é um chamado para abrir os leitores à fé. Trata-se, o exclamou em alta voz, trata-se de o último apelo de Jesus aos seus ouvintes, para que, crendo nele, tenha a vida eterna. Ressoam aqui os temas presentes do prólogo, que é o capítulo 11, versículo 1 ao 18, e repetidos ao longo do quarto evangelho. O tema da fé, por isso Jesus vai dizer: quem crê em mim, crê em quem me enviou, é fundamental para a teologia joanina. Crer em Jesus não é simplesmente uma resposta racional que confessa sua encarnação e envio da parte de Deus. Significa aceitar o projeto amoroso de salvação feito por Deus em favor de todas as pessoas. Por isso, crer no Filho enviado pelo Pai é a decisão que salva a humanidade da mentalidade humana. A fé neste projeto, levada ao ápice com o envio do Filho e consumada em sua morte e ressurreição, faz com que o ser humano seja o que ele é, ou seja, filho e filha de Deus.
Deus enviou o Filho para que nós nos tornássemos filhos seus. E também o tema da luz e das trevas. Reconhecendo-se como parte do plano de Deus, imerso em seu plano de salvação, as pessoas se tornam capazes de crer no seu amor e conhecer a verdade que as liberta. Este é o sentido último das Escrituras e da obra de Jesus, que, aliás, não é sua, mas do Pai que o enviou. Assim, sua vida é iluminada por uma revelação diferente do que o mundo judaico esperava, uma forma diferente de messianismo, e liberta os seres humanos das trevas. Jesus ilumina a imagem que as pessoas têm do Pai, oferecendo o amor de Deus como sua grande identidade. Por isso ele convida a ouvir as suas palavras. Uma vez que Jesus é enviado de Deus, fala com autoridade. Por isso suas palavras são nova lei que ilumina o coração de todo ser humano. Observar suas palavras, portanto, impulsiona as pessoas ao Pai. Essa é, inclusive, a direção da fé em Jesus. O que crê em Jesus e observa suas palavras aproxima-se de Deus. Não falei por mim mesmo, diz Jesus. Esta afirmação será desenvolvida no diálogo de Jesus com Filipe, no qual Jesus ensina que aquele que vê o Filho, vê o Pai. A ideia que Deus colocará a sua palavra na boca de um enviado é muito antiga. Está presente no Deuteronômio, quando fala de um profeta como Moisés. Ele quem me ordenou. Contudo, é preciso dizer que a teologia joanina não trata a relação de Jesus com o Pai como se fosse um profeta, que simplesmente fala o que lhe pede. Esta ordem do Pai não é um imperativo exterior, mas uma exigência que brota da unidade entre o Pai e o Filho. A vontade de ambos formam a mesma realidade. A palavra dita por Jesus gera a vida eterna. Seu mandamento é vida eterna. O funcionamento não é como um ritual mágico. A palavra dá testemunho da relação entre o Pai e o Filho, e o amor que se estabelece entre eles é colocado diante das pessoas como caminho de salvação. Ao entrar neste caminho, já é possível experimentar a vida eterna na existência terrena. Agora os seres humanos têm na palavra de Jesus uma nova lei, um novo mandamento para acercar-se a Deus. As diferentes linhas judaicas esperavam um Messias forte, militar, imperioso. Jesus mostra que a grande vontade de Deus é que as pessoas tenham a vida eterna. Neste caminho, somos convidados a também começar a experimentar a vida eterna em nossa existência, à medida que nos sentimos filhos amados de Deus e dentro de um grande projeto de salvação que zela pela nossa felicidade e realização plena no Pai. Que assim seja, aconteça com você, comigo e com cada um de nós, que nós nos abramos a Deus e que, de fato, escutemos a sua palavra. E, escutando a sua palavra, nos dediquemos ao amor do Senhor. Lembrando a você que amanhã é quinta-feira, né, o último dia deste mês, e nós temos, como toda quinta-feira, a partir das 6h30 da manhã, a exposição do Santíssimo em dia de adoração, concluindo a noite com o grupo de oração da Renovação Carismática. Venha participar amanhã em um dos horários para que você possa crescer mais na espiritualidade e na fé. Tenha uma abençoada quarta-feira, na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.